tudo bem com vocês? Eu sou a professora Regina, professora do 5º ano. Como estamos? Estamos chegando no final do ano letivo, né? E essa semana que vem estará o quê? Iniciando as nossas avaliações, né? Isso mesmo. Então, vamos fazer uma breve leitura para relembrarmos o que nós estudamos no 4º bimestre, né? Uma pequena revisão, para nós realizarmos a nossa avaliação com sucesso, tá? A nossa aula de hoje é Ciências, vamos abrir o nosso livro Mais Cores, na página 98, falar um pouco, vamos relembrar um pouco sobre o sistema esquelético, né? O que é, vamos falar um pouco sobre o esqueleto de uma pessoa? O esqueleto de uma pessoa adulta é formado por quantos ossos? Alguém se lembra? É 206 ossos, que dão o que? Sustentação à estrutura do que? Do nosso corpo, né? Isso mesmo. E o que eles fazem além disso? Eles protegem o que? Os nossos órgãos internos, né? Ele é uma espécie de proteção também. Vamos observar essa ilustração abaixo, ó. Aqui nós temos o esqueleto, né? Aí aqui, ó, vocês podem observar, nós temos os ossos do crânio, nós temos os ossos da face, a clavícula, a escápula, as costelas, né? O externo, o úmero, temos o que? As vértebras também. Nós temos o ilíaco, o rádio, a ulna, o carpo, todos, tem a ilustração aí dizendo, falando sobre todos os ossos do nosso corpo, ok? A cabeça tem vários ossos. O crânio, por exemplo, tem a função de proteger o cérebro e os ossos da face dão forma ao rosto. Já o tórax é formado por um conjunto de ossos, o externo, clavículas, escápulas e costelas. Essas protegem o quê? Os órgãos mais importantes. Quais são eles? O coração e os pulmões, né? Que nós precisamos dos pulmões para respirar. Isso mesmo. O braço é formado por um osso comprido que liga o ombro ao cotovelo, que se chama húmero. Já o antebraço é composto de 2 ossos ligando o cotovelo ao punho, chamados de rádio e ulna. As mãos são formadas por mais de 30 ossos encaixados, como as peças de um quebra-cabeça. E os ossos dos dedos recebem o nome de quê? Falanges, né? Quem ainda lembra? Falanges, isso mesmo. Então, a coluna vertebral é formada por 33 ossos, chamados de vértebras, e protege a medula espinal, além de sustentar a parte superior do nosso corpo. O quadril é formado pelo osso ilíaco, responsável por sustentar a coluna vertebral, apoiando-se onde? Nas nossas coxas, nas pernas e nos pés, é a sustentação, ok? A coxa e a perna têm ossos grandes e resistentes, pois tem a função de sustentar o peso do corpo. Um deles é o fêmur. Todos vocês já ouviram falar no fêmur, né? É o maior osso do corpo humano, que está onde? Onde é que ele fica localizado? Na nossa coxa, né? Isso mesmo. Na perna estão a tíbia e a fíbula, na parte da nossa perna. Nos pés existem diversos ossos que, articulados, permitem diferentes movimentos. Os ossos dos dedos dos pés, no caso, assim como dos dedos das mãos, são chamados de falanges. São esses que permitem o quê? Essa movimentação. Isso mesmo. Na região em que 2 ossos se unem, existe o quê? Uma articulação, né? Que ela é o quê? Ela é responsável por ligar um osso ao outro por meio de fibras resistentes chamadas o quê? Ligamentos, né? Essas articulações são as do cotovelo, joelhos e ombros, que é para fazer o quê? Aquela movimentação. O joelho é para o quê? Para dobrar, né? Que funcionam como dobradiças, permitindo amplos movimentos dos ossos. É como eu acabei de falar, que é para a gente movimentar,
dobrar, levantar, fazer vários movimentos, ó. São conhecidas como dobradiças, né? Além dos ossos, algumas partes do corpo, como as orelhas e o nariz, são sustentadas por o quê? Por cartilagens, um tipo de tecido flexível, né? É um tecido um pouco mais flexível. Olha, nós temos aqui essa parte da cartilagem, nós temos aqui ó, a cartilagem da orelha, ó, né? Nessa parte aqui, ele é mais flexível. Constituição dos ossos. Os ossos são formados por o quê? Por células ósseas, fibras, né? Que lhes conferem elasticidade e sais minerais, principalmente cálcio e fosfato, que lhes conferem dureza. O tecido ósseo compacto, mais rígido, encontra-se na parte externa do osso, enquanto o tecido ósseo esponjoso, que é um tecido mais poroso, encontra-se na porção interna. Nesse tecido fica a medula óssea vermelha, que produz o quê? As células do sangue. Aí nós temos no nosso livro, né, a ilustração falando sobre, né? Agora nós já conhecemos os músculos. Nós também estudamos o que, crianças? Sobre os movimentos da Terra e da Lua, né? Quem aí lembra das nossas aulas sobre o movimento da Terra? Nós falamos sobre o que? Sobre o movimento de rotação e a formação dos dias e da noite, né? Esses fenômenos da natureza podem ser explicados pelos movimentos da Terra. A Terra gira ao mesmo tempo ao redor do que? De si mesma, né? Movimento responsável pela alternância dos dias e das noites em volta do que? Do Sol. Movimento responsável pela alternância das estações do ano, né? De acordo com a estação do ano. Movimento de rotação e a formação dos dias e das noites. O movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo é chamado do que? De rotação. A cada 24 horas aproximadamente, ela completa um giro, que corresponde ao quê? 24 horas corresponde ao quê, crianças? A um dia, né? Isso mesmo, parabéns. O movimento de rotação da Terra define os dias e as noites nas diferentes regiões do quê? Do nosso planeta. Aí tem a alternância entre dia e noite, que ela influencia o quê? Na organização das nossas vidas, né? O que ela define? Ela define as nossas atividades, como trabalho, estudo, né? Existem pessoas que trabalham de manhã, pela manhã, né? Tem pessoas que já o quê? Trabalham pela tarde, pessoas que trabalham pela noite, tem os estudos, tudo isso vão definindo o tempo, se é dia, se é noite, ok? Além disso, interfere no movimento das águas do mar também, no desenvolvimento das plantas, no comportamento dos animais e na visualização que temos do céu nesses diferentes períodos, né? Se você observar, o céu ele muda completamente dependendo de cada período, de cada estação. Durante o período iluminado do dia, é possível ver o sol, porém dificilmente enxergamos outras estrelas, né? Cujo brilho é ofuscado pelo quê? Pela luz do sol, porque a claridade do sol ela impede que nós possamos enxergar as estrelas, ok? À noite enxergamos o quê? Um céu maravilhoso, né? Estrelado, uma lua maravilhosa, né? Especialmente se o local não estiver muito iluminado por luzes o quê? Artificiais. Quando a gente diz artificiais, são luzes mesmo, a nossa claridade, sem ser natural, como a luz da lua, tá? Que também podem ofuscar. A nossa claridade, a nossa iluminação, dependendo do local, vai ofuscar sim, porque a nossa claridade ela é muito forte, acaba impedindo que nós possamos enxergar as estrelas, ok? Além da alternância entre dia e noite, a rotação da Terra pode ser o quê? Percebida pelas mudanças que acontecem na posição e no tamanho das sombras dos corpos opacos. O que isso quer dizer? Isso ocorre porque a Terra ela se movimenta nos dando o quê? A impressão de que o Sol está o quê? Mudando de lugar, né?
nós temos essa impressão de que o Sol está em constante, mudança, né? Mudando de lugar o tempo todo. Consequentemente, a superfície da Terra é iluminada de maneiras diferentes durante as horas claras do dia, projetando sombras de diversos tamanhos e posições. O que são opacos? Opacos são o quê? São corpos e objetos que não permitem que os raios luminosos os atravessem. O movimento de rotação da Terra, ele provoca o quê, crianças? Mudanças, né? Mudanças na posição e no tamanho das sombras dos corpos opacos, ok? O movimento de rotação da Terra também é responsável pelo surgimento e pelo pôr do Sol. Esse fenômeno de ocorrência diária recebe o nome de movimento aparente do Sol. Por quê? Apesar da nossa percepção, não é o Sol que se movimenta, mas a Terra que gira em torno do quê? De si mesma, né? Isso mesmo. Se você observar, a aparência do céu, ela muda durante a noite. Ao observar o céu, ao longo de uma noite, podemos perceber que no início as estrelas aparecem em uma posição e no decorrer da noite, essa posição ela vai mudando, ok? Quando a Terra gira em torno do seu eixo, temos a impressão de que as estrelas se movimentam no céu, em torno dela. Portanto, esse é um movimento de rotação da Terra, que ele acaba o quê? Provocando essa impressão de movimentos das estrelas, que também é chamado de quê? Movimento aparente. O movimento de translação e as estações do ano. Ao mesmo tempo, crianças, em que a Terra gira em torno do próprio eixo, ela se move ao redor do Sol, né? Realizando o quê? Um movimento conhecido como translação, para completar uma volta em torno do quê? Do Sol, né? Nosso planeta leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, que define o quê? Um ano. Em virtude do movimento de translação e da inclinação do eixo da Terra, os raios solares incidem o quê? De maneira diferente dos hemisférios sul e norte. Isso provoca o quê? Variações de calor e luminosidade nesses hemisférios, que acabam o quê? Definindo as estações do ano. As estações do ano, portanto, dependem do quê? Da incidência da luz do Sol nos diferentes hemisférios. Nas regiões temperadas, as estações do ano são bem distintas. Nas regiões próximas aos trópicos e nos polos, as estações são menos definidas. Asterismos e constelações. Nós falamos também sobre os asterismos, as constelações, né, as estrelas, sobre os grupos, né, de estrelas. Longe das luzes da cidade, em noites sem luar e sem nuvens, podemos ver no céu milhares de pontinhos brilhando em diferentes posições. A maioria deles são o quê? São estrelas, né? Assim como é possível observar as nuvens e identificar nelas imagens de animais, alimentos e objetos, na antiguidade, os diversos povos observavam as estrelas e imaginavam figuras formadas por elas. Em grupos de estrelas que formam figuras imaginárias no céu, são chamados de asterismos e fazem parte das constelações. Na realidade, no entanto, as estrelas que parecem próximas uma das outras podem estar muito distantes entre si. O que acontece é que quando percebemos, crianças, as estrelas como se estivessem em uma esfera ao redor da Terra, a esfera celeste. Constelações, elas são o quê? São áreas onde encontramos conjuntos de estrelas visíveis no céu, que são o quê? Identificadas por um nome, de acordo com a União Astronômica Internacional, UAI. Atualmente existem o quê? 88 constelações reconhecidas pela UAI, e a maioria delas foi definida com base nas observações feitas pelos antigos povos gregos, né? O asterismo formado pelas estrelas chamadas de Três Marias, por exemplo, está dentro de uma constelação. A constelação de quê? De Órion, né? Essa constelação ela foi o quê? Baseada na ideia
dos gregos de um gigante guerreiro e caçador, cujo cinturão corresponde às Três Marias. Como a visualização de alguns asterismos e constelações se modifica no decorrer do ano, os povos antigos costumam observar o céu para marcar a passagem do tempo. Aí nós temos, para o hemisfério sul, constelação de Órion, marcava o verão. A constelação de Leão marcava o outono. A de Escorpião, o inverno. E a de Pégaso, a primavera. São as estações do ano e as constelações que marcam cada estação do ano. Aí nós falamos também sobre o quê? Os mapas celestes, né? Os mapas celestes eram chamados de cartas ou planisférios celestes para reconhecer a localização dos astros em uma área do céu. A carta ou planisfério celeste nada mais é, crianças, do que um mapa do céu que mostra como ele é visto de determinada região. Assim, a posição das estrelas e da constelação ficam registradas nesses mapas, que podem retratar as 88 constelações reconhecidas pela UAI, ou apenas por uma parte delas. Observe a imagem de um planisfério do céu noturno. Aí nós temos aqui no nosso livro uma imagem, tá? Uma ilustração falando sobre o planisfério celeste. Aí nós temos aqui o hemisfério boreal e o hemisfério austral, tá? Aí você vai o quê? Observar os asterismos e constelações. É mais fácil em locais com pouca luminosidade, né? Quanto mais escuro, melhor. Por isso, quanto mais afastado do local da observação for os grandes centros urbanos, maiores são as chances de uma boa observação, né? Noites em que a lua não é visível também ajudam na observação das estrelas, pois o que? A luz refletida pela lua pode ofuscar o seu brilho e vai interferir quando você estiver fazendo a observação. Então, quanto menos luminosidade, até a luminosidade da lua, se for menor, melhor ainda, ok? Uma das constelações de destaque no hemisfério sul é o Cruzeiro do Sul, porque o eixo maior da cruz aponta para o sul, indicando esse ponto cardial. Sabendo onde o sul está localizado, é possível descobrir a indicação dos demais pontos cardeais, entendeu? Caso a observação no local não seja possível, existem sites e aplicativos, né, que possibilitam visualizar a representação do céu. Os movimentos da Lua, crianças. A Lua é o satélite natural da Terra e é um astro iluminado. Ou seja, não tem luz própria. O brilho que vemos da Lua lá no céu é um reflexo da luz do Sol, pois ela é iluminada por ele, pelo Sol. Se vocês não lembravam, agora estão recordando. Outra característica da Lua é a presença das montanhas e crateras em sua superfície. Os movimentos que a Lua realiza são rotação, revolução em torno da Terra e translação em volta do Sol. A Lua gira ao redor da Terra em um movimento que leva cerca de 4 semanas para se completar. Ao observar a Lua durante um período de um mês, é possível perceber que sua aparência muda a cada semana, que caracteriza as diferentes fases da Lua, né? Aí aqui nós temos uma ilustração que mostra aqui as fases da Lua. Ó. Nós temos a Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante. Né? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre os instrumentos ópticos, né? Nós falamos sobre os instrumentos ópticos. Quais são eles, hein? Quais são os instrumentos de observações e de registro? Os equipamentos que você viu na imagem de abertura do capítulo são conhecidos como instrumentos ópticos. São instrumentos construídos para auxiliar na observação daquilo que, crianças, que seria muito difícil ou impossível enxergar sem eles. A maioria dos instrumentos ópticos é constituída principalmente por lentes e o quê?
espelhos, né, que dão o quê? Uma maior visualização e deixa o quê? Bem mais nítido, né, para você enxergar bem melhor, para uma imagem ficar bem mais transparente. Instrumentos para observação ampliada. Quais são os instrumentos que nós utilizamos para ampliar algo que você queira observar? Nós utilizamos a lupa e o microscópio, que aparecem ao lado esquerdo da imagem da abertura do capítulo, né? São instrumentos que têm a função de ampliar a imagem de objetos aqui pequenos e que estão próximos do observador, permitindo uma observação detalhada desses objetos. Eles são formados por uma ou mais lentes associadas. A lupa é um dos instrumentos ópticos, né, mais simples que existem, pois é formada apenas por uma lente esférica. Ela permite observar detalhes de pequenos seres e objetos, por exemplo, as asas de um inseto ou os minerais de uma rocha. Porém, a observação de estruturas e seres muito pequenos, como células e micro-organismos, não é possível com a lupa, tá, crianças? Pois nesses casos é necessário um aumento muito grande. Aí, nesse caso, já utilizam o microscópio, né, que ele vai ampliar além, ok? Ele vai permitir uma visualização ampliada dos objetos. Aí nós temos falando também sobre quem inventou a lupa, né? Quando foi, o microscópio foi inventado por volta de 1595. Aí tem um nome lá do holandês, né, que é o Hans Zacharias Janssen, né, que são pai e filho. Aí nós temos aqui, ó, o desenho feito, ó, aqui, ó, é o microscópio e aqui é o que ele está enxergando. Atualmente existem microscópios modernos, né, e bastante avançados que permitem observações ampliadas, ó, além, até 1 milhão de vezes. Esses microscópios são chamados de eletrônicos. Aí nós temos os instrumentos para observação à distância, que é o quê? O periscópio, né? O que é o periscópio, professor? É um instrumento óptico criado para auxiliar na visualização de objetos que estão distantes, permitindo que o observador não seja visto. Isso mesmo. É um equipamento usado, por exemplo, para captar imagens acima de água nos submarinos, permitindo uma navegação mais segura. As lunetas e os telescópios são de grande importância para o desenvolvimento da ciência. Esses instrumentos ópticos são muito utilizados na astronomia, para quem quer observar as estrelas, a lua, né? A luneta é o quê? Ela é composta basicamente de um tubo alongado. Em uma das extremidades do tubo há uma lente que capta a luz, enquanto na outra há uma lente ou conjunto de lentes que serve para ampliar a imagem. Quem inventou a luneta foi Galileu Galilei e desenvolveu a sua própria luneta, que ficou conhecida como luneta astronômica. Esse daqui é o Galileu Galilei e esse daqui é a sua luneta astronômica, ok? Nós temos também, ó, os instrumentos para registro de imagens, né? Nós conhecemos esses instrumentos, as câmeras fotográficas, né? Hoje em dia, nós não utilizamos só as câmeras fotográficas, né? Hoje em dia nós conseguimos captar imagens por celular, por tablet, por câmeras. Tem diversas formas de nós captarmos imagens, né? Além das câmeras. Até porque hoje, nos tempos de hoje, as nossas câmeras, elas são bem mais atualizadas, né? São bem atualizadas, informatizadas, tem vários tipos de zoom, de pixel, e as imagens saem perfeitas, né? Aí nós temos, falando também sobre a câmera escura, né? Que a luz atravessa o orifício presente em uma das paredes da caixa e projeta no interior dela, da parede, orifício, uma imagem que invertida dos objetos que estão do lado de fora. Aí a gente pode acompanhar aqui na ilustração a seguir como ocorre a formação da imagem do objeto da câmera escura. No entanto, havia um desafio a ser superado: como fazer o registro
das imagens formadas na câmera escura. Lord Daguerre inventou na França, no ano de 1839, um modo de capturar as imagens em uma fina chapa de cobre revestida com sais de prata que depois recebia vapor de mercúrio para garantir o registro. Olha só, é assim que fica. Então, crianças, nós relembramos um pouco sobre o que nós estudamos durante o nosso quarto bimestre, né? Nós estudamos o que no nosso quarto bimestre? O sistema esquelético, né? Estudamos o que? Os movimentos da Terra e da Lua, né, gente? Nós estudamos. O que mais que nós estudamos? Além do movimento da Terra, da Lua, o que mais? Nós estudamos sobre os movimentos de rotação e a formação dos dias e da noite. Nós estudamos sobre translação e as estações do ano. Sobre os asterismos e o que? Constelações, né? Também nós estudamos sobre isso. Nós estudamos o que mais? Os movimentos da Lua, as estações do ano, as estações da Lua, Lua nova, crescente, minguante, né? Instrumentos ópticos, né? Os instrumentos de observação e de registro, observação ampliada, observação à distância, registro de imagens. Então, crianças, é isso. Essa é a nossa revisão de ciências, tá? Eu espero que vocês tenham relembrado todo o conteúdo que nós estudamos no quarto bimestre. Vamos estudar, vamos nos dedicar, vamos focar, tá? Nos conteúdos para a nossa avaliação. A professora Resma vai ficando por aqui, tá? Eu desejo a você e a sua família que Deus abençoe imensamente com muita saúde e sabedoria. E até a próxima aula. Beijos. Até mais. Observação. O impacto da astronomia nas sociedades tem início na pré-história, com as primeiras ideias sobre o universo e as observações dos movimentos aparentes do Sol, Lua e estrelas. A astronomia surge com a necessidade de se conhecer e entender o mundo em que vivemos, e é fundamental para qualquer sociedade que esteja evoluindo. Isto não é sempre óbvio, pois a astronomia não é uma ferramenta para obter resultados imediatos. Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e se devem aos chineses, babilônios, assírios e egípcios. Naquela época, os astros eram estudados com objetivos práticos, como medir a passagem do tempo, fazer calendários para prever a melhor época de plantio e colheita, ou com objetivos relacionados à astrologia. Conforme a tecnologia e capacidade exploratória humana evoluíram, ocorreram muitas surpresas e as descobertas foram sendo feitas cada vez mais rapidamente, multiplicando de forma extraordinária os conhecimentos astronômicos. Certamente, os primeiros instrumentos astronômicos usados pelo homem foram o olho e o cérebro humano. Foi com eles que os antigos astrônomos conseguiram observar e procurar entender o mundo em que viviam. Os astros e a estrutura da matéria sempre despertaram a curiosidade do ser humano. No entanto, na antiguidade não existiam instrumentos ópticos que permitissem observar detalhes desses astros, ou de estruturas muito pequenas. Tudo era observado a olho nu. Os instrumentos ópticos apresentam componentes como prismas, espelhos e lentes. Alguns deles são usados no dia a dia, como óculos e máquinas fotográficas. Outros são altamente sofisticados, como os telescópios, que geralmente são utilizados em pesquisas científicas. Os primeiros instrumentos desenvolvidos pelo ser humano eram apenas de observação e não apresentavam dispositivos ópticos. Entre eles podemos citar o astrolábio e o sextante.
Ao longo do tempo, a tecnologia possibilitou o desenvolvimento de instrumentos ópticos. Esses instrumentos permitiram ao ser humano observar elementos que não podiam ser vistos ou analisados detalhadamente a olho nu. Em 1609, por exemplo, o cientista italiano Galileu Galilei construiu uma luneta e a utilizou para observar a Lua, o Sol e os planetas Saturno, Júpiter e Vênus. Então, quando se começou a exigir maior precisão quanto ao posicionamento dos astros, é que novos instrumentos começaram a ser elaborados e usados para estudar os astros. Ainda assim, eram instrumentos sem veículos ópticos e, portanto, as observações ainda eram a olho nu. E assim foi até o início do século XVII com o aparecimento da luneta. A luneta foi descoberta na Holanda e usada por Galileu Galilei para observar o céu. É composta basicamente de um tubo, sendo que em uma das extremidades há uma lente convergente, chamada de objetiva, que coleta a luz. E na outra há uma lente ocular, que serve para ampliar a imagem. O diâmetro da lente objetiva, chama-se abertura da luneta. O foco da lente objetiva é o ponto para onde convergem os raios luminosos, e a distância até a lente objetiva é chamada de distância focal. A razão entre as distâncias focais da objetiva e da ocular definem o aumento da luneta. Galileu foi reconhecido, pois, além das crateras da Lua, notou que Júpiter apresentava satélites que giravam em torno dele, contrariando a ideia de que todos os corpos celestes giravam em torno da Terra. Já Isaac Newton foi considerado o verdadeiro fundador da astronomia moderna, pois desenvolveu o telescópio refletor, mais tarde chamado de newtoniano. Com Newton e sua teoria da gravitação universal, surge a mecânica celeste e, através de suas teorias, foram explicadas as irregularidades do movimento da Lua e a precessão dos equinócios. Os trabalhos astronômicos de Newton são apenas comparáveis aos de Gauss, que contribuiu para a astronomia com a teoria da determinação de órbitas, com trabalhos importantes de mecânica celeste e de geodésica avançada e a criação do método dos quadrados. Com a evolução natural dos instrumentos de observação, surgiram os binóculos. Os binóculos devem ter uma determinada relação entre o diâmetro da lente de seu aumento. Quanto maior o número desta relação, mais luz entrará nos olhos, portanto, um número maior de objetos poderão ser observados. Outro instrumento óptico que já faz parte do dia a dia de muitas pessoas é a lupa. Ela é utilizada para ampliar imagens, permitindo observar detalhes de objetos. A lupa consiste em uma lente que produz uma imagem ampliada do que está sendo observado. Quando a lupa é fixada em um suporte para lhe dar sustentação, esse arranjo também pode ser chamado de microscópio simples. Em lupas comerciais, o aumento pode ser de até 20 vezes, o que permite observar defeitos em pedras preciosas, em peças, entre outros objetos. Há também o periscópio, que é um instrumento de observação de objetos distantes formado por dois espelhos planos inclinados que refletem a imagem. A luz entra na parte superior do periscópio e atinge o espelho superior, que reflete a luz para o espelho inferior. O espelho inferior reflete a luz recebida para os olhos do observador. O periscópio
É fundamental para os submarinos, pois é utilizado para captar as imagens acima da água, ou seja, é usado para observar o que os olhos não podem ver daquele local. O microscópio é um instrumento de observação de pequenas estruturas que não são visíveis a olho nu. Em sua forma mais simples, ele é constituído de duas lentes, uma delas próximo do objeto a ser observado e a outra próxima dos olhos do observador. O microscópio funciona com base em um conjunto de lentes, portanto, e também uma fonte de luz. Além de todos esses instrumentos de observação, também existe um dos objetos ópticos mais conhecidos, além dos espelhos, as lentes. As lentes estão presentes em instrumentos de observação, como os microscópios e as lunetas. Outro instrumento muito comum que possui lentes é a máquina fotográfica. As máquinas fotográficas registram imagens graças à luz refletida pelos objetos. Essas imagens podem ser gravadas tanto em um filme quanto digitalmente na memória da câmera. O processo de registro e armazenamento de imagens tornou possível registrar, por exemplo, os eventos, bem como preservar imagens ao longo dos anos, documentando assim a história da humanidade. Além de conhecer as características desses locais, as fotos nos permitem conhecer os costumes e as tradições antigas e atuais de diferentes povos. Por meio de fotos, também é possível conhecer diferentes locais do mundo, os quais provavelmente não teremos a oportunidade de visitar. Portanto, meus queridos alunos, o estudo dos astros do universo permite expandir o conhecimento sobre a origem e a evolução dos planetas, estrelas, sistemas solares, entre outros. Os instrumentos que conhecemos hoje foram muito utilizados para a orientação em navegações marítimas pela posição das estrelas no céu e também auxiliou muito o conhecimento sobre os astros.